Oi, eu sou a Chica, e está começando mais um resumão das novelas. Menina, eu cheguei com mais um babado quente sobre a novela Garota do Momento. O capítulo do dia 17 de fevereiro teve emoção, teve brigas, reviravoltas e até um quase afogamento. Então já pega a pipoca porque eu vou te contar tudo o que rolou sem perder nenhum detalhe. Bora fofocar? O capítulo começa no Gente Fina, onde o Beto está perguntando pro Onofre o que ele achou da Beatriz. Nisso, o Onofre fica maravilhado com a interpretação da Beatriz e diz que vai patrocinar a novela do Sérgio. Enquanto isso, cena muda pro Vinícius e o Guto no quarto. O Vinícius pergunta se ele fez mal em beijar o Guto e o Guto acaba mandando ele sair do quarto. Quando o Vinícius está saindo, ele pede desculpas ao Guto por ter passado dos limites. Quando Vinícius sai, o Guto fica muito revoltado e confuso, começa a chorar e diz que é errado e que ele não é um desses. Menina, que dó do Guto, não é mesmo? Na boate, a Lígia está atendendo os ouvintes e nisso, o Raimundo aparece levando a Celeste à força. A Lígia se intromete e começa a brigar com o Raimundo. Enquanto isso, a Celeste pede ajuda para a Verinha levar ela embora. Quando elas estão na Kombi, o Raimundo aparece dizendo para ela sair do carro e pede para a Verinha abrir a porta. A Verinha não abre e ela sai com o carro. Tô passada. Ainda bem que a Verinha ajudou a Celeste. No camarim da Lígia, ela está reclamando do Raimundo por ter estragado a noite, mas a Teresa e a Clarice tranquilizam a Lígia, dizendo que o show foi um sucesso e que a Celeste saiu com a Verinha. A Lígia diz que está acostumada com a Celeste perto dela e que queria estar com ela neste momento difícil. Na casa da Verinha, ela tenta convencer a Celeste a tentar entrar num acordo com o Raimundo, mas a Celeste diz que o Raimundo não vai aceitar nenhum acordo. Enquanto isso, na casa da Anitta, o Edu chega se sentindo culpado pelo flagra que o Raimundo deu. Ele diz que se o Raimundo acabar proibindo ele de se encontrar com a Celeste, ele é capaz de fazer uma loucura. A cena muda pro outro dia, na casa da Teresa, onde elas estão tomando café da manhã, e o Juliano aparece para conversar com a Clarice. Quando ele fica a sós com ela, conta que conseguiu mandar a Flora de volta para a Europa e que passou a casa pro nome dela, dizendo que achava injusto prejudicar o patrimônio da Bia no futuro. A Clarice diz que não fica 100% satisfeita, mas acha que a Beatriz vai aceitar a condição. Babado. Bom, querendo ou não, foi a melhor coisa mesmo o Juliano ter passado a casa para Clarice, não é mesmo? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber. Enquanto isso, na pensão, a Arlete está contando que a Flora voltou para a Europa. Logo depois, mudam de conversa e a Beatriz conta que a novela do Sérgio vai ser patrocinada. E nisso, a campainha toca, e é a Clarice querendo conversar com a Beatriz. A Clarice conta que o Juliano passou a casa pro nome dela e promete que agora ela pode ficar tranquila, que o Juliano não vai poder vender a casa sem o consentimento dela. A Beatriz aceita com uma condição, dizendo que vai juntar dinheiro e assim que conseguir, vai querer comprar a casa da Clarice. Ela então conta sobre a novela do Sérgio, onde será protagonista. E depois a Beatriz volta à fala da casa e diz que aceitou a condição porque a Clarice é a mãe dela. Mas nisso a Clarice pede para ela não falar mais nesse assunto e que quer ter uma boa relação com a Beatriz. A Beatriz promete que não vai insistir e fala que um dia ela vai se lembrar. Calma, Beatriz. Deixa a Clarice se lembrar de tudo. Não vejo a hora desse momento. Após essa conversa, a Beatriz liga para Carmen e conta sobre o que o Juliano fez ao passar a casa para Clarice, mas a Carmen fala para ela tomar cuidado, pois pode ter alguma armação. E a Beatriz diz que é certeza que tem armação, mas só aceitou por causa da Clarice. A Beatriz não é boba nada. Na casa do Raimundo, ele está furioso querendo saber o paradeiro da Celeste. Nisso, a Verinha chega com a Celeste. A Celeste acaba provocando o Raimundo dizendo que demorou, mas finalmente ela entendeu porque a Lígia abandonou ele e completa dizendo que a casa é uma prisão. O Raimundo pede para todos saírem e pede para ficar sozinho com a Verinha. Quando eles ficam a sós, ele pergunta se a Verinha sabia que a Celeste namorava escondido. Vixe, aí tem, hein? No quarto da Celeste, o Beto e o Ronaldo chegam para consolar a irmã, e a Celeste diz que está preocupada com a Verinha.
dizendo que o Raimundo está muito tirano e não sabe o que ele pode fazer. De volta com a Verinha e o Raimundo, ela responde ao Raimundo que sabia do namoro escondido da Celeste. Ele diz que ela traiu a confiança dele e desacatou a ordem dele. Ela fala que desacatou porque sabia que era uma injustiça o que ele estava fazendo. O Raimundo fica furioso e começa a gritar com a Verinha. Ela grita de volta dizendo que não admite ele erguer a voz com ela, dizendo que trabalha na casa há décadas e não admite ser tratada assim. O Raimundo responde que ela trabalhava na casa deles e nisso ele demite a Verinha. Menina, eu tô passada. Não acredito que o Raimundo fez isso com a Verinha. De volta à casa da Teresa, a Clarice está se despedindo da Teresa e agradece por todo o apoio e acolhimento que ela deu. A Teresa pergunta se ela decidiu se vai contar pro Juliano a lembrança que teve. Mas a Clarice diz que não quer que isso atrapalhe com o processo de lembrança e que não vai contar nada por enquanto. A Teresa dá todo apoio. Menina, eu também super apoio a Clarice a não contar nada. Se não é perigoso a Maristela e o Juliano armar alguma coisa. A cena muda para Clarice chegando na mansão dos Alencar. Depois disso, a Beatriz se despede, dizendo que vai à praia com a turma. Enquanto isso, de volta à casa do Raimundo, a Lígia chega furiosa querendo tirar satisfação pelo Raimundo ter demitido a Verinha. Os dois começam a brigar, e a Lígia diz que ele tem que ser grato pela Verinha ter ajudado a criar os meninos. Isso mesmo, Lígia. Defende a Verinha e bota o Raimundo no lugar dele. No quarto da Celeste, os meninos estão inconformados com a demissão da Verinha e ela tenta tranquilizá-los, dizendo que sempre estará por perto deles. Nisso a cena muda para a casa da Verinha. Ela está conversando com o Sebastião sobre a demissão, dizendo que agora precisa cuidar da vida dela e que, se o Raimundo voltar atrás na decisão, ela não volta mais para casa. Menina, por um lado, é bom a Verinha ser independente, mas por outro lado, coitado dos meninos, não é mesmo? Mas ela sempre fará parte da vida deles. De volta à casa da Teresa, o Alfredo chega para falar com a Eugênia. Ele e a Teresa tentam conversar com ela, mas a Eugênia fica furiosa e deixa os dois falando sozinhos. Nesse momento, a Teresa tem uma crise de limpeza, preocupada com a Eugênia, e o Alfredo tenta acalmá-la. Aí, ela mostra os machucados que fez nela mesma. Gente, tadinha da Teresa, eu morro de pena da situação dela. Ainda mais naquela época, que não existia tratamento para toque. No boliche, a Eugênia vai conversar com o Topete e os dois saem para passear. Enquanto isso, na praia, todos estão aproveitando o dia quando chega a Bia com um biquíni mostrando um pouco da barriga. Aí, o Ronaldo fica louco de ciúmes e pede para ela se cobrir, mas ela não deixa e sai para dar um mergulho no mar. Voltando para o Topete, ele está influenciando a Eugênia a fazer uma traquinagem com um busto, e a polícia pega eles bem na hora, e os dois saem fugindo na lambreta. Gente, esses dois são doidinhos. Enquanto isso, no quarto do Guto, o Érico abre a mala da Verônica Queen e acha muito estranho a desordem. Desconfia que alguém mexeu, pois estava faltando o chapéu. Nisso, ele vê o chapéu caído no chão, e bem na hora o Guto chega. O Érico pergunta se ele andou mexendo na mala dele. O Guto, no primeiro momento, recusa, mas depois confessa que abriu junto com o Vinícius. O Érico começa a perguntar sobre o que eles fizeram além de abrir a mala, e o Guto conta que fizeram algo muito errado. O Érico tranquiliza o Guto dizendo que se for o que ele está pensando, ele também já passou por isso e que vai chegar um momento em que ele vai ter que escolher quem ele quer realmente ser. Menina, ainda bem que o Guto tem o Érico para poder ajudar ele, né? A cena muda para a fuga do Topete e da Eugênia na lambreta, e enquanto eles estão fugindo, o Topete pede ela em namoro, e os dois caem da lambreta. Ela machuca o braço e quando tira a blusa, o Topete pergunta se ela está bem. Ela pergunta o que ele tinha perguntado a ela antes de cair, e ele faz novamente o pedido de namoro. Aí, os dois se beijam. Que babado! Adorei a cena! Na praia, o Ronaldo está vigiando a Bia no mar, quando ele e a Beatriz percebem que a Bia está se afogando. O Ronaldo corre para o mar para salvar a Bia. Quando ele a tira da água, ele fala que ela não está respirando e que não sabe fazer massagem cardíaca.
O Beto então afasta o Ronaldo e começa a fazer respiração boca a boca na Bia. Quando ela volta a si, ela vê o Beto e o chama de herói, abraçando ele. E a cena congela. Que babado! E aí, minha gente, o que vocês acharam desse capítulo? Eu tô passada com o Raimundo, emocionada com o Guto e chocada com esse final de tirar o fôlego. Me conta aqui nos comentários qual foi a cena que mais te pegou de surpresa. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal pra gente continuar fofocando juntinhas. Um beijão da Chica e até o próximo resumão.